Boa noite, gente. Vamos dar continuidade aqui ao assunto que nós estávamos conversando sobre arquitetura de computadores, né? Agora nós vamos ver alguns componentes, os principais, não todos, tá? Primeiramente, a gente vê uma imagem aqui com uma legenda mostrando os principais componentes de um computador. Temos o monitor, né? Que nesse caso é um dispositivo de saída. Temos a placa-mãe, nós vamos ver alguns detalhes sobre ela. Dentro dela nós temos um processador, né? Temos a memória RAM, temos as outras placas acessórias, teclado, mouse, que são dispositivos de entrada de dados, né? E assim por diante, ok? O que é uma placa-mãe? O nome já diz, né? Placa-mãe. É uma placa que controla tudo. Ela é um dos dispositivos mais importantes em um computador. E ela representa, ela é um conjunto de circuitos integrados que são organizados e permitem a integração entre a CPU e todos os outros componentes, sejam eles principais ou acessórios. Lembram que eu disse que a CPU é o cérebro do computador, né? Então, é a placa-mãe que possibilita que esse cérebro se comunique com todos os outros componentes. É como se fosse a espinha dorsal, digamos assim, comparado com o ser humano, que comunica todos os nossos componentes do corpo humano, mão, braço, perna, olhos, ao nosso cérebro. O nosso cérebro dá o comando por meio da espinha dorsal, vai lá e a gente executa o que o cérebro mandou, mexer a mão, por exemplo, entendeu? A placa-mãe funciona mais ou menos como a espinha dorsal do computador, ela que faz a comunicação do cérebro com os componentes principais ou acessório, o HD, com os dispositivos de entrada e saída, as memórias e por aí vai, certo? Então ela é muitíssimo importante, muito mesmo, ok? Vamos lá. Dentro dela tem um dispositivo chamado chipset, cuja função principal dele é controlar o tráfego que passa por ela, certo? E existem dois tipos de controladores do chipset: o chipset ponte norte e o chipset ponte sul. Qual é a diferença entre eles? O chipset ponte norte ele controla o tráfego que ocorre entre o processador, a placa de vídeo e a memória RAM. Além disso, ele fornece um canal de comunicação com o chipset ponte sul, ou seja, tem um barramento que liga ele ao chipset ponte sul, ok? Mas por hora é importante a gente entender que o ponte norte ele controla a comunicação entre o processador, a placa de vídeo e a memória RAM, ou seja, são dispositivos importantíssimos para a performance do computador. Tá? Então ele é essencial para a performance do computador, pois ele liga os componentes que exigem maior velocidade de comunicação. Tá? E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de um barramento chamado Front Side Bus, FBS. Esse barramento ele liga a CPU até a memória, até a ponte norte, ok? Então ele liga a CPU à ponte norte. E esse FBS ele é super importante para a performance do computador, ok? Então, na ponte norte, o que nós precisamos saber? Chipset ponte norte. Ele interliga o processador com a placa de vídeo com a memória RAM. É um canal de comunicação entre eles. E sendo que ele utiliza o FBS para ligar até a CPU, ok? Chipset ponte sul. Ele já controla o acesso ao HD e os componentes on-board da placa-mãe e aos demais dispositivos conectados aos slots, ou seja, HD, dispositivos USB, dispositivos serial, que é mouse, teclado, pode ser, etc. Né? Ele não determina desempenho, mas ele determina a capacidade de conexões, ou seja, a quantidade de portas USB que eu vou ter no computador é determinada justamente por esse chipset ponte sul. A quantidade de discos SATA, por exemplo, de entradas PCI, etc., são determinadas por esse chipset ponte sul.
ok? Aqui nós temos um desenho que já mostra de maneira um pouco mais didática esse trabalho dos dois chipsets. Aqui, ponte norte, ponte sul. O ponte norte ele interliga o que? A memória RAM com o processador e as placas, né, de vídeo. Nesse caso aqui tem AGP e tem PCI, certo? O chipset ponte norte ele se liga com a CPU, com o processador. Lembrem lá, olha aqui, ó, como é que ele se liga através do FBS. Então aqui, ó, FBS. Então tá aqui, do chipset para o processador, para a CPU, esse barramento, que nesse caso aqui é de 64 bits. Deixa eu ver mais lá na frente o que significa isso, 64 bits, 32 bits. Aqui uma foto real de uma placa-mãe. Aqui está bem abstraída, né? Aqui já está junto com todos os componentes, fica um pouco mais complicado de identificar. Mas aqui nós vemos o chipset ponte norte e aqui o ponte sul, fisicamente na placa-mãe. Ok? Agora, o que é on-board e off-board que eu acabei de falar? Falei aqui, ó, o quê? Que o chipset ponte sul, ele controla os componentes acessórios e principais, ou seja, a quantidade de conexões, assim como os componentes on-board da placa-mãe. Componentes on-board são aqueles que estão integrados à própria placa, certo? Ou seja, estão ligados. Onde ligados? On-board. Eles estão ligados à própria placa. Eles foram feitos inicialmente para poder reduzir custos. Ou seja, alguns computadores eles podem possuir placa de vídeo, placa de modem, placa de rede, placa de som, tudo na placa-mãe, certo? Você não tem uma placa externa que você acopla na placa-mãe. A placa-mãe já vem com uma parte dedicada para essas funções. Porém, a qualidade desse tipo de placa ela é inferior, certo? Além disso, por ser tudo integrado, fica sobrecarregado o processador e o computador pode ficar um pouco mais lento. Isso difere das placas off-board, ou seja, desligado. Eles precisam que as placas acessórias sejam conectadas fisicamente à placa-mãe. Ou seja, você pega e compra uma placa de vídeo e enfia no slot correspondente na placa-mãe, certo? Isso vai garantir uma performance. Por quê? Porque existe uma placa específica trabalhando para vídeo. Então, provavelmente, o computador não vai ter problema com performance, com travamento, entre outras coisas. Os computadores, é por isso que, para quem é gamer, geralmente a orientação é comprar computadores cujas placas sejam off-board. Por quê? Porque a performance é melhor, a performance gráfica, a performance de desempenho, entre outros. Um outro conceito importante que nós podemos entender é sobre a BIOS. O que é a BIOS? Basic Input Output System, um sistema básico de entrada e saída. Ele é um programa, ou seja, um software que é pré-gravado pelo fabricante da placa-mãe e é colocado na memória ROM. O que é a memória ROM? É uma memória permanente que vem na placa-mãe, certo? É essa BIOS que inicializa o computador. Ele verifica se as memórias estão ok, verifica se os discos rígidos estão ok, se os dispositivos de entrada e saída estão ok, e etc. Então, depois que ele vê que está tudo ok, ele dá o positivo para o sistema operacional e inicializa. Não sei se vocês já notaram, às vezes a gente liga o computador e o computador não liga, ele fica apitando. Pim, 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 pim. Isso significa o quê? Que a memória está com problema. Aí o que a gente fazia comumente? Abria o computador, tirava a memória, apagava ela com a borrachinha, literalmente, para desmagnetizá-la, colocava e aí o computador ligava. Esse foi a BIOS que identificou um problema na memória. Provavelmente ela não estava conseguindo se comunicar com a placa-mãe por conta de magnetização. E aí depois disso ela conseguiu e o sistema operacional inicializa. Aqui uma imagem do setup, ou seja, da configuração da BIOS. Você pode entrar a BIOS, dependendo da versão do sistema operacional, às vezes, a maioria das vezes apertando F1 ou F11,
e modificar algumas configurações, a ordem com que os dispositivos são inicializados, se eu quero inicializar primeiro esse, depois esse, se tiver mais de um sistema operacional, eu escolho qual é o principal, e por aí vai, certo? Dá para configurar uma série de variáveis nessa BIOS. CMOS. O CMOS é uma memória complementar, certo? Ela guarda as informações que ficaram configuradas na BIOS. Ou seja, aquilo que a gente modificou aqui na BIOS, mudamos a ordem de boot, por exemplo, ele fica armazenado aqui nessa memória complementar. E é justamente essa memória, ela precisa necessariamente de uma bateria de relógio para poder funcionar para sempre, entre aspas, né? Mesmo com o computador desligado. Então ele armazena essas configurações da BIOS através de uma bateria de relógio. Como é uma coisa muito simples, pequena, essa bateria de relógio ela dura anos e anos e anos e anos. Mas, eventualmente, precisa se trocar essa bateria. Tá? Próximo componente que nós precisamos entender é a unidade central de processamento. Eu já expliquei no vídeo anterior, mas é importante repetir aqui. Como eu disse, ela é o cérebro do computador, ou seja, é quem manda nos dispositivos acessórios ou principais, certo? E o que ela é? Ela é um chip, um circuito integrado, que é acoplado à placa-mãe, responsável por todos os cálculos do computador, processamento de dados, executa as instruções em memória e interage com todos os componentes da máquina. Ele é o componente mais complexo e, na maioria das vezes, é o mais caro componente de um computador. O processador é caríssimo. A busca das instruções contidas em memória é realizada pela unidade de controle e o cálculo propriamente dito, ou seja, a decodificação e interpretação das instruções, é realizada pela unidade lógica aritmética, a ULA, com auxílio dos registradores. Isso aqui é importante, viu, gente? Dentro da CPU, nós temos, em via de regra, 3 componentes. Unidade de controle, o C, né? Unidade lógica e aritmética, ULA e os registradores. Qual é a função de cada um? A busca pelas instruções contidas em memória é realizada pela unidade de controle. Ele não só busca, como ele direciona essas instruções. Tá? E o cálculo é feito pela unidade lógica aritmética. E quem auxilia tudo isso, armazenando dados temporariamente e devolvendo os registradores, tá? Que são pequenas memórias de velocidade rapidíssimas, ok? Aqui nós temos uma imagem que resume bem o que eu acabei de falar. Unidade de controle das ordens, unidade lógica aritmética executa os cálculos e os registradores são auxiliares a ambos, ok? Aqui tem uma imagem um pouco mais próxima da realidade. Temos aqui a unidade lógica aritmética e aqui a unidade de controle, ok? Eu falei agora há pouco em 32 e 64 bits, né, lá na ponte norte, de uma conexão de 64 bits. O que é isso, né? É importante que vocês entendam primeiro que a história, né? Essa arquitetura x86, ela foi a arquitetura de computadores que prevaleceu por muito tempo, né? E foram chamados processadores que nós tínhamos no começo da computação, na década de 90 ali, os 286, 386, 486, depois saiu a série Pentium 1, 2, 3, 4, depois teve o AMD, etc. Né? Esses computadores todos trabalhavam com 32 bits. O que significa trabalhar com 32 bits? Significa que eles reconheciam palavras, entre aspas, de até 32 bits, ou seja, esse é o tamanho máximo com o qual o processador poderia trabalhar de uma só vez. Certo? Para qualquer operação, seja ela simples ou complexa, o processador só conseguia lidar com palavras de até 32 bits. Aqui tem uma palavra de 32 bits. 8, 8, 8, 8. Ou seja, independente da operação, eu tinha que dividi-la em palavras de até no máximo 32 bits. Não dá para dividir em palavras de 40 bits, de 50, de 64 bits. Até 32 bits, certo? Por muito tempo isso atendeu. Tá aqui, olha. Vários e vários computadores trabalhavam com esse tamanho máximo de palavra. E onde isso influencia, Lucio? É no seguinte.
Para poder se comunicar com a memória RAM, o processador ele se vale dessa palavra. Para quê? Para apontar os endereços de memória. Cada endereço de memória ele tem que apontar. Então, com uma palavra de 32 bits, qualquer computador ele opera em binário, ou seja, tudo ele transforma para ou 0 ou 1. Ou 0 ou 1. Binário, tá? 001. Tanto que a palavra aqui, ó, tá aqui, ó, são 32 bits de zeros e uns. Tá? Então, como a palavra de 32 bits operando em binário implica em enxergar memórias de tamanho de até 2, ou seja, que é binário, elevado a 32, ou seja, 4 GB de memória RAM. Tá? Vamos detalhar um pouco mais isso aqui para a gente entender. O processador ele trabalha em bits. Esses bits eles podem ter valores de 0 ou 1. Então, o processador que suporta a operação de 32 bits pode efetuar o endereçamento de 2 elevado a 32 bits, que dão esse número de posições aqui, em bytes de memória. Tá? Se a gente for converter esse valor de bytes para bytes de memória RAM, nós teremos aqui 2 elevado a 32, que é isso aqui, posições de bytes alocados. E transformando as posições de bytes alocados em gigabytes, nós teremos esse valor aqui, que equivale a 4 GB. Ok? Então, cada computador conseguia trabalhar com até 4 GB de memória RAM. Por muito tempo isso foi muito suficiente. Porém, as coisas evoluíram, certo? E as memórias também, a capacidade de memória. Mas não adiantava você criar um computador com 5 GB de memória RAM, sendo que ele trabalhava com palavras de 32 bits, porque ele não ia conseguir usar os 5 GB. O limite dele é 4 GB, certo? É por isso que às vezes não adianta, não sei se vocês já passaram por situações da seguinte forma. Coloca 2 pentes de memória de 3 GB cada, dá 6 GB de memória RAM. Não vai adiantar, se o computador for 32 bits, ele vai usar no máximo 4 GB desses 6. Então não vai adiantar, vai ser um investimento que não vai dar retorno. A semelhança disso, por exemplo, é o uso de vitamina C. O nosso organismo ele suporta uma quantidade X de vitamina C por dia. Ele metaboliza uma quantidade X de vitamina C por dia. Então, se você comer, por exemplo, 2 laranjas, vamos supor que esse seja o limite metabólico para o nosso organismo, ou 20, vai ser a mesma coisa, porque você só vai metabolizar aquilo que é a capacidade total do seu organismo. Claro que vai saciar a sua fome, etc. Mas não vai entupir o seu organismo de vitamina C neste caso, porque ele não vai metabolizar. Pode até fazer mal, pode dar uma sobre... Enfim, pode dar algum problema, né? Só uma comparação para fins didáticos. Voltando aqui, já por isso criaram as arquiteturas de 64 bits. Essas arquiteturas de 64 bits, cada palavra passa a ter 64 bits. Então seria o dobro aqui, ó. Aqui seria o dobro de quantidade de bits, 64 bits. Como a relação é uma relação exponencial, o que era 2 a 32 passou a ser 2 a 64, não vai ser o dobro da capacidade. A capacidade vai aumentar exponencialmente, e tome exponencialmente nisso. A capacidade passa a ser 16,8 milhões de terabytes de memória, que é o equivalente a 2,64 bytes. Mas a maioria das implementações de hardware atualmente não suporta isso e provavelmente nunca vão suportar. Essas arquiteturas AMD 64 mais comuns atualmente elas suportam 1 terabyte de memória, que é muita memória, convenhamos, é equivalente a 1000 GB de memória. Tá? Sistemas operacionais e aplicativos estão migrando todos para 64 bits atualmente, até celulares. Temos aqui algumas informações importantes, gente. A velocidade de comunicação entre os componentes internos do processador, ou seja, a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os registradores, e ainda a comunicação dele com a memória cache é medida em ciclos por segundo, ou seja, toda vez que ele se comunica com esses componentes, é um ciclo. Se comunicou com a unidade de controle, com a ULA, com os registradores e com a memória cache, um ciclo. Fez isso de novo, 2 ciclos. Fez isso de novo, 3 ciclos, e assim vai. Cada ciclo desse é igual a 1 Hz, ou seja, fez isso, é 1 Hz. Fez isso de novo, 2 Hz. Fez isso de novo, 3 Hz, certo?
Por quê? Porque essa é a unidade de velocidade de um processador. Por exemplo, o que quer dizer um processador Intel i7 3,7 GHz? Isso quer dizer o seguinte: 3.700.000 Hz equivalem a 3.700 kHz, que é 3,7 GHz. Ou seja, cada segundo, esse processador especificamente, ele é capaz de fazer 3.700.000 ciclos, ou seja, 3.700.000 comunicações entre a unidade de controle, o dos registradores e a memória cache. Isso é mas não somente dos requisitos para medir a performance de um computador. Os processadores com vários núcleos, teoricamente, podem executar múltiplas instruções ao mesmo tempo, a depender da arquitetura. Cada core, núcleo, pode ter registradores próprios, inclusive memória cache exclusiva. Contudo, ter 2 núcleos, por exemplo, não implica necessariamente em dobro de velocidade. Isso porque dependerá da capacidade do programa que estiver executando os núcleos, ok? Executando para poder utilizar esses núcleos. Não basta que tenham 2 núcleos. É necessário que se utilize de forma otimizada esses 2 núcleos, ok? É isso que quer dizer. Bom, esses foram os conceitos que eu queria passar. São os mais importantes de arquitetura de computadores. Na próxima aula nós vamos ver cálculo binário. Até mais, boa noite.